Então, olha aí. Oi, meu amor, a Patrícia entrou também, ó, um monte de gente entrou. Bom, enquanto vocês não entraram ali, eu estava na primeira tentativa, eu estava falando um pouquinho, né? Pô, que o Henry, né? A Ana se juntou nessa história de navegada depois, que o Henry vem de uma história, não quis dar spoiler, mas contando que vinha de uma história, de vários barcos, de velejado, mundo da vela. Depois você entrou, né? Veio com o Janot, né? O barcaço, o monocasco francês, o DS, 440, né? É 439. 439. Bom, e aí tava falando pro pessoal que aí vocês mudaram de monocasco para catamarã, mas era só um spoiler até o pessoal entrar. Então agora eu queria que você contasse um pouquinho dessa história, da onde você vem, porque você vem de lá, de muitos anos atrás, dar um resuminho rápido, e depois contar como é que vocês literalmente caíram a bordo do Leopard 42 e a transição para o motor, que todo mundo quer saber como é que um pessoal tão de vela, a Ana menos, que a Ana virou velejadora depois, mas o Henry vem com uma raiz velejadora. E como foi isso, até para explicar para os amigos, já que foi até uma compra que teve que permanecer na confidencialidade para preparar os espíritos. Então vai lá, a palavra é sua, Henry, Ana, conta aí um pouquinho para o pessoal entender, porque é uma história muito legal. Bom, eu comecei aí como velejante de Optimist, quando eu era pequenininho, Olha aí. e tive uma carreira bem longa aí de vela, inclusive acabei de ver que o Tolara acabou de entrar, corri muita regata com ele, Olha aí. e a paixão pela vela existe, né? E nunca vai deixar de existir. A gente, a gente foi muito feliz aí com o Janot, depois com o Leopard, mas quando a gente comprou o Leopard 42, a gente queria dar a volta ao mundo com o barco, né? E a gente gostou tanto do Mediterrâneo, mas tanto, que a gente achou que o mundo era aqui, né? E aqui é muito interessante, porque a gente percorre distâncias pequenas, né? A cada 20 milhas você tem um porto novo, com um vinho novo, com uma sobremesa nova, com uma cultura nova, uma cidade diferente, muitas vezes já em outro país, Um né? mix, né, de natureza com cidade, com história, né? Mas, ó, eu vou me permitir fazer uma interrupção, porque o Henry tá comendo etapa aí, né? O Henry tá resumindo demais. Henry, volta um pouquinho e fala para o pessoal primeiro, por que que você optou pela mudança, só para já chegar no final da história, de um grande barco, eu conheci o barco, um barco lindo, um grande barco, quando você falou que você foi muito feliz, mas por que que você, primeiro, saiu da vela monocasco e foi para a vela multicasco? Saiu de um monocasco e foi para um catamarã. Vamos, primeiro, já é uma mudança legal que muita gente gosta de saber e entender por quê. Então, na verdade, todo barco tem seu propósito, né? É muito legal você... Eu adoro velejar de monocasco, né? E adorava o barco que a gente tinha no Brasil. Mas como a gente decidiu morar a bordo, a gente queria um pouquinho mais de espaço, um pouco mais de conforto. Então, é assim, para velejar, não tem nada melhor do que um monocasco rápido, tá? Ele aderna, ele é veloz, é gostoso, né? Mas, para morar a bordo, não tem nada como um catamarã. Quando a Verdade. gente viu o catamarã, e a história foi uma coisa interessante, porque a gente tinha, na verdade, ficado muito doente com o Covid, ficado um tempo no hospital, e a gente estava ali no hospital, decidiu que a gente ia repensar a nossa vida, ia mudar. E a gente estava no processo de recuperação, sem saber exatamente como que essa mudança ia acontecer. A gente pensava num sabático, alguma coisa assim. E a gente viu um review de vários catamarãs. E por algum motivo a gente olhou na televisão, no YouTube, para o Leopard 42 e eu brinquei com ele. Falei, num desses eu Não, moraria, né? E realmente foi uma brincadeira da minha parte, mas na dele foi tudo estratégia, né? E assim, o ponto comum para a gente largar tudo em terra firme, vender casa, mudar
de cidade, de vida, foi a possibilidade de morar num lugar que parece uma casa, só que é uma casa que para de porto em porto, que dá toda a experiência de você estar viajando o tempo inteiro, mas chega à noite, você volta para sua casa e dorme no seu travesseiro, com todas as suas coisas ali com você, né? Bom, dito isso, eu quero fazer um parênteses. Para quem aqui tem seguidores de vocês e tem meus seguidores. Queria falar para vocês o seguinte: quem já conhece a Ana, já conhece a Ana. Quem não conhece a Ana, precisa saber que a Ana é uma das pessoas mais focadas e organizadas que eu já vi na minha vida. E eu acho que o Ei vai concordar comigo. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando a Ana pega um negócio para fazer, quem não é organizado fica até com raiva, porque ela destrincha o negócio de um jeito. Por que eu estou falando isso? Porque eles foram fazer o curso de Art Master, a gente fez o curso de mecânica juntos lá com o grande capitão Urodovic, comandante da nossa expedição antártica no veleiro Polar Endurance. E as coisas que a Ana organizava, os planos, eu vi todos. Então, assim, você se sente incompetente, porque ela faz de um jeito. E a Ana, para quem não sabe, teve uma carreira aí, né, executiva, etc., que fazia justamente isso. E ela trouxe isso para a vida náutica, para a organização, para os planejamentos, o que é simplesmente sensacional. E se vocês assistirem os conteúdos que estão aí no SV Giramondo, vocês vão ver isso, porque sai cada vídeo que que empresas profissionais não fariam, governos não fariam para promover os seus destinos. E de uma forma muito bacana e toda cheia de gráficos e narrado de uma forma alegre. Então, se você que me segue não segue o SV Giramondo, eu recomendo que você não só siga, porque tem muita coisa lá que vem do Leopard 42, e agora vai seguir, né? Não vai, eu imagino, não vai mudar o perfil. Me corrijam se eu estiver errado. Agora no Leopard 46, que eles receberam em Cape Town, na cidade do Cabo, em janeiro, mas que foi despachado de navio, foi só um recebimento técnico, e agora que eles receberam, vou fechar aqui só para o pessoal entender, aproximadamente 10 dias, uma semana, eles receberam para fazer a mudança, e estão lá agora, lá, a bordo do Leopard 46, e sigam, já contem para o pessoal como foi isso e aonde vocês estão exatamente. Bom, hoje a gente está em Nice, a gente está num trabalho insano aqui, preparando o barco. Aqui no barco a gente tem uma divisão muito legal de tarefas, né? Então, a Ana cuida de toda a organização, a Ana PMO. Né? Ela cuida da organização. Eu fico com a navegação, com a cozinha, com a meteorologia. Boa. Né? E a Ana fica com o admin, fica com tudo que é número e planejamento e etc. Tá. A gente está super feliz, a gente está exausto, né? Mas está super feliz. Receber um barco não é brincadeira. Não. Né? É muito trabalho e a gente ainda mudou de um barco para o outro. Nos próximos posts vocês vão conhecer os detalhes dessa história. Isso. Vou falar aqui, eu vou puxar de novo um pouquinho para trás para que daqui a pouco vocês entrem e explicarem, bom, por que vocês fizeram um pouquinho mais de detalhe a mudança da vela, né, para o motor, e como foi um pouquinho. Eu quero que você conte para o pessoal como é que foi isso, quando vocês foram falar para os seus amigos, para os velejadores, o que os caras falaram, quem que te xingou, quem que te apoiou. Tem uns que não estão falando até agora, né? Olha. Mudar de vela para motor é que nem você ser corintiano roxo, né? E em todos os jogos do seu time, no estádio, qualquer time. E no dia seguinte virar palmeirense. Exatamente, gente, é exatamente isso. Os velejadores, eu quero deixar um abraço a todos eles aqui, eles realmente, e tem vários aqui que estão assistindo aqui, eles realmente são muito aficionados, para não dizer algumas vezes preconceituosas com o pessoal do motor, hein?
Olha, que eu tava com um bando de velejador indo lá pra Antártica, os caras olhavam assim, então, o cara é do motor aí, sabe? É de um submundo, o cara participa de um submundo da Mas navegação. eu sendo velejador, eu não tiro a razão dos velejadores, né? Porque o lancheiro ele é super estereotipado, né? É, É aquele, estereotipado. aquele cara que chega na ancoragem, que não sabe ancorar direito, que ele chega com a música alta, né? Chega com a churrasqueira aberta, ele joga a âncora em cima da sua. Não, não pode fazer isso. É. Ó, a Patrícia tá falando que se tornar palmeirense do dia para a noite é uma decisão inteligente. Eu não vou entrar nesse mérito, eu não vou entrar nesse mérito, mas eu pedi para ela fazer uma pesquisa aí e mandar uma foto aí do troféu do Mundial. É, mas brincadeiras à parte, o pessoal está dizendo aqui nos comentários que eles ficaram preguiçosos. Então vamos aproveitar esse gancho, e aí eu queria que a Ana começasse a falar, por que, literalmente, vocês fizeram uma troca da vela para o motor, já que estavam explicando sobre essa vida muito legal e esse mundo no Mediterrâneo. Então a gente veio para o Mediterrâneo, foi uma escolha porque a gente podia ter ido para o Caribe ou para o Pacífico, mas a gente tinha vontade A gente recebeu o barco aqui, de vir né? para a Europa e a gente recebeu o barco aqui. E a gente adorou, porque justamente o que o Henry falou, a gente a cada poucas milhas a gente tem uma cidade nova, com toda uma cultura própria, lugar para visitar, tudo de novo naquele lugar, Náutica, né? muita infraestrutura náutica. E a gente gostou demais disso, né? Além disso, a gente começou a receber muito amigo no barco também. E muitas vezes quem vem de fora vem para conhecer o máximo de destinos possíveis. Claro. Óbvio que a gente gosta de ficar, às vezes, parado num tempo, no mesmo lugar, curtindo quando a gente gosta, ter a liberdade, afinal de contas, a gente está nessa vida para isso, né? Mas a gente também quer ter a possibilidade de estar mudando de destino quando quiser, né? Na medida da vontade, mais do que com limitação, porque o vento está soprando ou não para aquele lado, né? E além disso, no Mediterrâneo, a gente pode falar um pouco mais, a questão do vento aqui, a gente muitas vezes acabou usando o motor mais do que a vela. Acho que complementa. Então, nas as 2 temporadas que a gente fez, eu acho que 80% do tempo a gente estava com pelo menos o motor ligado, né? E isso é porque os ventos aqui são muito inconstantes e tem mais. A gente faz trechos curtos aqui, né? Então, é muito legal você velejar em trechos mais longos, né? Em trechos mais curtos, então você sobe a mestra, abre a genoa, né? Sai velejando, aí o vento muda, aí você tem que recolher a genoa, abre lá a gena, aí muda de novo, fecha a gena, baixa, acabou o vento, né? Baixa. Então, de vez em quando, um trecho de 20 milhas, eu fazia 4, 5 manobras de vela, né? Academia, pô. Academia. Tem essa. Mas depois de um tempo, deixa de ser prazeroso, né? Entendi. E aí a gente começou a achar que a vela, né, inclusive por a gente estar com muita visita a bordo, né, que eles não sabem velejar, eu praticamente não aproveitava as visitas, ficava só manobrando o barco o tempo todo. Então... veleiro é muito antissocial. O pessoal não estava falando mal de lancheiro, não é acho, muito antissocial. Né? Não acho, principalmente se pega o Tolar aí, que já, como eu falei, já correu muito a Santos Rio comigo, né? É super legal, né? Mas aí são 200 milhas, né? É diferente. E acho que outra coisa que você sempre fala é a questão de que uma coisa é o barco que está velejando e outra coisa é uma casa que anda no mar, que é muito pesada. Então, para quem tem um histórico e o gosto da vela de competição, né? O perfil da vela no cruzeiro, inteiramente carregado, né? Que a gente tem aqui Brincar de caracol, né? air fry e bimbi dentro do barco, né? Então, bicicleta
âncora anda, reserva, né? an- Ninguém corre regata com âncora reserva. Imagina. Né? Mal corre regata com âncora, né? Eu ia falar isso agora. E se tiver um cara que tiver muito chato, ele vai para a água também. Não, é é, verdade. É isso e, mesmo. então, assim, o barco é um barco, naturalmente, que pelo propósito dele é um barco mais pesado. Então não dava para ele aquele prazer da vela de regata, né? Agora, Então a gente acabou achando que um barco a motor Ia ser mais ia ser adequado. mais adequado. Mas é o que a gente assim conversou com muita gente e a conclusão é que não existe um barco ideal para o mundo. Existe um barco ideal para você, para sim, as suas necessidades, para as suas prioridades, para o seu momento de vida. Né? Pode ser exatamente. que no futuro a gente volte a ter um monocasco veleiro, mas não é o nosso momento de vida hoje. E provavelmente não Duvido. vai ser por muito tempo, né? Duvido, duvido. Ó, mas eu quero falar o seguinte, eu quero dizer o seguinte, eu vou falar, quando Henry e Ana estavam visitando, porque o Leopard 42 que eles compraram estava em exposição em 2022, que inclusive foi eleito melhor multicasco do ano de 2022, o Leopard 42, em exposição no Boat Show. Existe um Boat Show, para quem não sabe, muitos aqui sabem, velejadores e tal, que é o La Gramotte Multi-Hull Show, que é um boat show só para multicascos, que aí são os catamarãs e os trimarãs, a vela e a motor, né? Muito mais a vela, claro, nem todas as marcas têm a motor, a Leopard tem 3 modelos, 40, 46 e 53, e aí o 42 deles, a unidade deles, ele estava lá, e putz, choveu, fez frio, as pessoas aí, né, aquele desespero, as pessoas entrando molhadas. Pisando carpete, Mas pingando. beleza, entregou, estava novinho, vamos esquecer essa parte. Mas lá estava popa, com o 42, né? O 46, Power Cat, que é esse barco hoje, que é o novo Giramondo, que é onde eles estão lá, que é essa história que a gente está contando. E eu lembro que a gente deu um tour lá e tal, oh, legal isso aqui. Aí o Henrique ainda brincou, muito legal, só falta um mastro para subir uma vela aqui. Mas tinha aquele flybridge gigantesco, maravilhoso, que é uma cobertura. Henry e Ana, faz diferença, independente do gosto da vela do motor, o flybridge faz ou não faz diferença? Faz. Faz. Muita Eu Faz falei. diferença. muita diferença. Guilherme, eu coloquei minha bike e meu rolo lá em cima. Para É, treinar. Agora eu treino no 42 não dava. Agora eu treino não dava, aqui. né? Não, então, tem um espaço absurdo, assim, só para quem quiser saber, acompanhando o Instagram, a Ana e o Henry já estão fazendo vários posts, né? Inclusive um assunto que a gente vai falar agora, de perguntar, poxa, por quê, né? Até porque a gente tem um horário, tá legal, estamos indo super bem, mas por que o Leopard 46? Até porque a Ana, que a gente, né, eu falei brincando, mas eu falei sério, eu falei rindo e sorrindo, mas eu falei muito sério, é uma pessoa que vê detalhes na tal. E o Henry também, só que de um outro ponto, sem os números e as planilhas, né? Do ponto de vista do barco, das coisas, engenheiro. Esse barco deles é o barco que tem o maior número de opcionais e aftermarket, ou seja, opcionais são instalados depois da entrega da fábrica no planeta. Não existe nada, a gente fez a pesquisa, além das coisas que acabaram de ser instaladas aí na França, o que foi instalado na Cidade do Cabo. Vou deixar aqui um abraço para o Marcel von Hoyen, que é Leopard na África do Sul e dá todo o suporte na entrega, no handover, e esteve lá. E aí eu já deixo um abraço para o Fernando Souto, que trabalhou comigo, né, nessa venda para vocês, esteve lá me representando quando eu estive, porque eu estava na Expedição Antártica, e foi em janeiro. O Fernando esteve lá, então já deixo um abraço para o Fernando, que é um grande parceiro, um amigo, e agora colega de Abracore. Bom, e aí o pessoal falou, pô, super equipado, como é que eles querem que o barco ande? Aquele monte de coisa que eles colocaram lá. Mas eu gostaria muito que vocês contassem para o pessoal, porque a gente sempre
comenta, e vocês são super detalhistas, e eu nunca vou me esquecer do áudio que vocês mandaram para mim em abril do ano passado, quando desinvernaram o 42, estavam a caminho de Corfu, e você me mandou aquele áudio falando sobre as condições de mar, e sobre como o barco se comportou, e que o barco foi isso, que você fez as manobras, que tinha cachoeira que não parava na porta lá na frente, de tanque, as ondas varriam, papapá. E aí eu pergunto, vocês fizeram uma pesquisa, eu vi, já tem os posts, né, mostrando todos os modelos, né, que vocês analisaram, que é toda a concorrência. E por que o Leopard? Por que o Leopard? O Leopard você já conheceu a marca, mas na verdade, por que o Leopard 46? Bom, eu queria fazer só uma observação. Não é a gente não tem desdém pelo peso, né? Não é que a gente coloca um monte de coisa pesada aqui. Você pegar o gerador e o desalinizador que a gente tem aqui, eles são os mais leves que tem. É verdade, vocês reduziram, é verdade, dos originais, verdade. Então a gente continua atento a essas coisas também. Boa. Né? Bem lembrado. É um mix, né? É um mix. A gente, cada vez que a gente põe alguma coisa, a gente tem que tirar outra. Então... Oi, cuidado aí para não ficar no cais a próxima vez que entrar qualquer coisa mais pesada. Mas, na verdade, a gente queria um barco. A gente gostou muito do... Então, voltando aqui para o 42, né? Vamos lá. 42, barco super bem construído, com layout espetacular. A gente queria um layout parecido. A gente queria uma robustez parecida. Né? Uma coisa que, quando a gente foi fazer a pesquisa da compra do catamarã, uma coisa que a gente se atentou muito é a parte estrutural do barco. E o 42 ele é leve, mas ele é um tanque, ele é leve sem a gente, né? Mas ele é um tanque de forte. Essa travessia que a gente fez entre a Sicília e a Grécia, a gente tinha uma previsão de mar bom, né? A gente não sabe bem o que aconteceu, mas virou o tempo no meio do caminho. A gente pegou 25 horas de onda batendo de lado, passando por cima do barco. E assistindo piloto automático, né, as velas risadas e assistindo Netflix, né, graças ao Elon Musk aí com o Starlink. E o barco não sofreu nada. O barco não sofreu nada. Ele chegou como ele saiu, só com mais sal. Mas não estourou uma manilha, não rompeu um cabo, a gente não teve problema nenhum, absolutamente nenhum. Show. E acho que internamente o barco, a gente viu todos os barcos do mercado, ele tem um layout mais inteligente, na nossa opinião, que existe, em termos de aproveitamento de espaço, de facilidade de fluxo. Você não tem um negócio, no caso do 42, a maior parte dos outros tem um mastro no meio da sala, né? E no pé do mastro, né? No pé do mastro. No 42 da Leopard ele é bem integrado, assim, você mal percebe que aquilo tá ali, né? E toda a inteligência da distribuição das cabines, é super espaçoso o barco por dentro. Tanto é que quando a gente chegou com todas as coisas e a gente veio com a mudança de todas as nossas coisas do Brasil, a gente vendeu o que deu para vender ou se desfez, veio com o mínimo, mas o mínimo da sua vida inteira é bastante coisa, né? E quando a gente chegou, eu falei, não vai caber. Mas quando eu distribuí as coisas no barco, sobrou espaço, né? Então Não, o ano passado a gente passou uma semana com 5 casais de amigos que alugaram outro barco, inclusive o Rafa tá aí também, tá na live. Vinham as 10 pessoas, os 5 casais para cá, e não ficava apertado, né? Não fica. É impressionante, é muito confortável. Agora dá pra vir... Tinha espaço para taça de vinho de todo mundo, né? Agora dá para vir, acho que mais. Dá para vir uns 8 casais. Dá. Se pegar a sala, essa pro dá para fazer uma festa, né? É um salão de baile, né? Porque a outra é grande, mas tem o trampolim. Nessa é proa de iate, de lancha.
E o Meu, acabamento do barco é muito bom também. O acabamento é muito feliz, né? Mas o que para mim pega muito é a parte de manutenção, é né? verdade. E a gente sempre faz, a gente usa muito isso quando a gente está falando com o pessoal interessado. Então esse barco, a alma da Leopard é uma alma que nasceu com barco de charter, né? É um Sim, barco de alta rotatividade que precisa precisa sim, dar pouco problema e quando dá problema precisa ser facilmente endereçado. Então, exatamente. o layout para manutenção ele é muito simples, né? E ainda com as mudanças que eu fiz, ficou mais simples ainda, né? Tá muito fácil manter esse barco, muito fácil. Então, se você for comparar espaço interno, esse barco aqui tem espaço interno de um monocasco, uma lancha monocasco 65 É pés, isso aí. É E né? a exatamente gente isso. tem E a alguns outros manutenção, amigos também que moram em outros catamarãs de outras marcas que entram no barco e falam, são barcos maiores que entram aqui e falam, nossa, vocês têm mais espaço no 42, né? Vocês têm mais espaço do que a gente que está num barco com 45, com 48. O 42 era realmente incrível. é um barco especial, viu? Bom, falando de 46, Power Hum. Cat, Power Cat. Ó, só Primeiro, para lembrar o pessoal. o processo foi a mudança para o motor, né? Que foi um Isso. processo, né? É. Que aquilo que a gente já falou um pouco. A gente queria algo que a gente pudesse velejar em qualquer direção do vento, velejar não, navegar, desculpa, em qualquer direção do vento, chegar facilmente a qualquer porto, chegar mais próximo da praia, porque muitas vezes a gente via um lugar lá na frente e não conseguia chegar por causa do calado. Então, a gente tem 1 metro de calado agora, né? No 46. Essa facilidade de poder receber as pessoas e visitar mais lugares quando quiser, também quando não quiser ficar parado em qualquer porto, né? Então, acho que isso tudo foi a motivação para mudar para um Power Cat. Mas aí a segunda pergunta foi, qual marca, né? Qual que a gente vai escolher? Foi aí que a gente olhou um pouco de cada um dos barcos disponíveis nessa mesma categoria. A gente queria um barco que não passasse de jeito nenhum de 48, 50 pés, porque a gente vive sozinho no barco, a gente cuida do barco sozinho, a gente não tem staff. E a gente não quer staff, né? A gente não quer. Então, quando começa a ser maior do que 50 pés, você começa a ter que ter gente para te ajudar a cuidar, né? Tá. E também começa a ter mais dificuldade também em parar em marina, né? Em ter vaga para você. Não é todo lugar que você chega que você consegue entrar com um barco muito grande. Então a gente foi olhar os barcos que tinham renome, que a gente não queria um barco iniciante, um fabricante iniciante, porque a gente não quer ser cobaia, né? Claro. Que tivesse naquela categoria de tamanho, né? E aí a gente procurou os barcos disponíveis e foi fazer uma comparação entre eles. Acho que é melhor você falar da... Bom, aí você tem empresas que tem Power Cat, né? Você tem a Bali, você tem a Aquila, Aventura. Você tem a Aventura, tem a Fontaine Pajot e tem a Lagoon, mas a Lagoon maior, né? Só faz o 67, eu acho. Né? Não, tem uns 50 e alguma, não, 53, eu acho. Não, o Lagoon não. O Lagoon só acima de 65 pés. Então, a gente olhou essas marcas. Uma coisa que valia muito para a gente nesse processo foi a tua experiência de atravessar o Atlântico num desses. Para quem não sabe aí, pessoal, essa é o mesmo modelo Leopard 46 Power Cat do Delivery para o Brasil. Esse barco está em Angra dos Reis, é um barco de Itajaí, e que tem lá no canal da Náutica toda essa história contada em 7 episódios. Mais de 1 milhão de pessoas já assistiram, olha aí. Então, a experiência de você atravessar o Atlântico nesse barco, sem ter nenhum problema, né? Durante quantas milhas foram? Até Itajaí, 4.455, ou seja, e a gente não teve medo, a gente teve um pedaço da mangueira do washdown, que no meio ali,
fez um vazamentinho na mangueira do washdown ali da proa, que a gente isolou, chegou no Brasil, comprou, porque deve ter sido um problema de material daquele, um pedaço assim, um pedaço, sei lá, 40 centímetros de mangueira. Fora isso, nós não tivemos nenhum problema. E para não mentir, nós tivemos um problema de mau contato do piloto saindo de Cape Town, tá até lá no primeiro episódio da travessia, que foi na hora da montagem, o menino não encaixou de, a gente voltou, os caras passaram todos os plugs, clique, pronto, andou 5.000 milhas, nunca mais falou nada, foi isso. A gente teve um problema parecido com o 42, né, numa travessia, também, problema de mau contato do piloto. É isso. Para isso, não tivemos mais nada. A gente não teve mais nada. Maravilha. Bom, e aí, terminando, aí vocês viram a travessia, ajudou. A gente viu outras marcas, na verdade, a única marca que eu acho que seria realmente comparável aqui com a Leopard para a PowerCat é a Fountaine Pajot, né? Mas a Fountaine Pajot não tem a configuração de motores que a gente gostaria, né? Eles trabalham com motor IPS, a gente não queria motor IPS, a gente queria um negócio mais simples. Que é eixo direto aí, que não é nem V-Drive, é sensacional. Fora que ele também é mais caro que o Leopard. E ele não tem o fly dele não tem um arranjo legal. Tá. E tem uma outra coisa que, assim, eu acho que alguns amigos que vêm visitar não conseguem entender como tem barco que não tem isso, que é a porta frontal da proa. Que mas não é só uma questão... Tem marca copiando já tem marca copiando. Não, a Bali tem. Mas a da Bali não é estanque, nem da proa, nem daquela Open na popa. Não é, o Leopard, até para já que você falou, aí você continua. Não é uma porta, ela é uma gaiuta em forma de porta estanque, só para o pessoal saber. Só que ela faz uma diferença que no começo a gente só viu a facilidade que ela dava de acesso à proa. Foi isso que valorizou. Nossa, é bem mais fácil ir para a proa, aproveitar o solário na proa, fazer a parte de docagem, tudo que eu preciso passar por aqui, maravilha. Só que vivendo no barco, a gente percebeu que ele tem um valor muito maior que isso. Porque no verão, a hora que você abre essa porta da proa e a porta que dá para a popa, cria um fluxo de ar e o barco fica muito fresco. A gente estava com 42 graus do lado de fora e dentro do barco você estava tranquilo, sem ar-condicionado. Né? Isso não tem preço. Não tem preço. E quem não conhece muito barco, quando você fala que tem barco e não tem essa porta, eles falam, mas como assim? Como é que dá? Como que fizeram o barco sem porta? Então, assim, essa eu acho que foi uma coisa que também foi um critério de seleção. Porque eu falei, eu não queria ficar sem a porta, né? E assim, porque vocês já tinham no 42, né? Vocês já tinham no 42, já sabiam que era bom. E daí o final também, como é o segundo barco, que a gente, de um primeiro barco que a gente teve uma boa experiência, que você já vem com conhecimento, a gente já sabia lidar com o barco, já sabia o que precisaria ser customizado, que eu nem digo que é melhoria, porque às vezes o que alguém valoriza, eu não valorizo e vice-versa. É melhoria para você. Essa customização se torna uma melhoria sua. Né? Tem umas coisas que eu realmente indico. Eu falo, se alguém comprar, faça, porque é fundamental. E tem outras que é uma coisa que pra gente, a gente valoriza. E a gente sabia disso antecipadamente, né? Eu vou até dar um pitaco. Uma das coisas que tem no 40, que não tem no 46, que na travessia a gente percebia que sentia falta, porque existem duas áreas de apoio, né, ali na cozinha, que são gigantescas, cabe um monte de coisa. Cabe tanta coisa que se ficar no fundo você não alcança, de tão grande que é. E no 40 tem uma gavetinha que desliza, você pega, puxa, e eles fizeram isso como aftermarket no 46, que para mim que foi já um feedback de melhoria que eu já tinha dado, depois da travessia, para o estaleiro, para falar, poxa, o 40 tem, vocês deviam fazer isso no 46, já que o espaço é maior, e quando você põe o negócio lá, tem tanta coisa que você pode pôr que lá atrás você não alcança. Exatamente. E vocês fizeram isso e ficou incrível, hein? Ficou.
A gente precisou fazer uma trava, eu te mostrei, né? Ah, a trava é coisa de engenheiro, eu adorei. Mas isso tudo não vamos dar spoiler, porque depois a gente vai contar tudo que foi feito. Não, beleza. Isso faz parte depois dos posts, das publicações aqui do perfil SV Geramondo. Aqui a gente só levanta a bola, deixa o pessoal com água na boca, curioso, e depois vocês vão mostrar. Uma das principais coisas que a gente queria mostrar aqui, primeiro, é para o pessoal que não conhecia vocês conhecerem, porque vocês são um casal super simpático. Eu fiquei super triste de não poder ter ido ao casamento de vocês em novembro, né? Aí, no Brasil. Mas que, assim, pô, são pessoas coerentes, são pessoas que exigem o que tem que ser exigido, mas são coerentes com as coisas como elas têm que ser, que se tornaram amigos. Eu tenho o super prazer de falar que todo mundo que eu entreguei o Leopard hoje é amigo, pessoas que, até porque eles não me ligam para pedir garantia, porque o barco mal dá garantia, então isso ajuda bem a ficar amigo. Mas para isso, e principalmente para contar para o pessoal essa história do monocasco, porque do monocasco para o catamarã, aí no catamarã morar a bordo, e aí do catamarã à vela morando a bordo para o motor. Essas partes da história que são muito legais de contar e que vocês estão contando, que é muito bacana. Mas eu acho que agora a gente chegou no barco ideal para o tipo de vida que a gente leva aqui. E a gente quer ficar no Mediterrâneo por muitos anos, né? Boa. Porque tem muita coisa para conhecer, né? No Mediterrâneo você pode navegar aqui 20 anos, durante 20 anos, e não repetir a mesma ancoragem. E aí eu vou dar uma dica para vocês. Depois que vocês cansarem, depois de 20 anos, vocês atravessem o Atlântico, porque viu que ele atravessa. E aí fica a minha dica para todo mundo que está aí. Navegar, e ele navegar os canais chilenos da Terra do Fogo. Ainda mais com o calado que vocês têm, que não é um problema de calado, mas que às vezes tem muita kelp, então é melhor que o calado seja mais curto, menor. E, se vocês levar esse barco, vocês passam uns 4 ou 5 anos fazendo os fiordes da Terra do Fogo e não vão ter falar todo. E eu tenho 156 pontos plotados de carta que a gente recebeu de grandes amigos para ancoragens seguras nos lugares mais lindos do fim do mundo. Então fica a dica. Tá na lista, então. Vamos colocar no bucket list. Não, é incrível. É incrível. Uma coisa que eu esqueci de falar, que esse barco vai ajudar também, quando a gente cansar do mar aqui, do Mediterrâneo, a gente tem todos os rios para fazer. E com esse barco aqui dá. Dá para fazer. O veleiro não dá. Né? É verdade. Então... Verdades duras de engolir para os velejadores. Mas olha, a gente conheceu um mineiro aqui, outro dia numa loja náutica. Ele comprou o barco dele lá no interior da Áustria, né? E ele veio navegando ele baixou o mastro, colocou o mastro no convés e veio navegando nos rios da Áustria, foi passando, recortando, descendo eclusa e tal, e chegou no Mediterrâneo e estava aqui na França. Instalando o mastro. Para Portugal com o barco. Reinstalando o mastro. Reinstalando o mastro, exatamente. Que legal, cara, que legal, olha aí. Pô, então, muito bacana, olha. Veleiro também vai. Mas tem que ter quilha, tem que ter uma quilha rasinha aí, porque tem muito baixio nos rios também. Tem. Mas vale a pena. E deixa eu fazer uma pergunta aqui. O Henry, você sentiu muita diferença para manobrar, para tocar? Eu sei que você ainda não navegou muito, mas já navegou um pouquinho. E manobrar e tal, porque nós estamos falando aí de 2 motores de, se eu não me engano, de 40 HP no 42. 45 HP, sail drive, aquele hélicezinho de brinquedo, né? Tal. E agora nós estamos falando de um negócio parrudo, 2 Iama, 8 cilindros em V, biturbo, com umas hélices do tamanho
de uma porta, que você engata aquele negócio, gira e faz aquela manobra. E aí, conta aí a diferença. Bom, Sem falar de DocMate. spoiler? DocMate Pouco, você faz. pouco. É só para Então, deixar tá curioso, bom, só mas para não dá deixar entrega. curioso. Bom, é assim, depois de 2 anos, o 42 eu enfiava só com os dois manetes, eu estava enfiando em qualquer buraquinho, né? No começo é muito diferente do monocasco. Monocasco É, que muito a gente diferente. tinha, eu já estava bem acostumado com ele. Quando mudou para catamarã, o Hélio Magalhães me deu umas dicas, aí ajudaram muito, mas no Grande começo Hélio. é diferente, né? Você está acostumado a manobrar uma moto e você vai manobrar um Scania, né? É isso aí. Mas agora a sensação é que eu estou manobrando uma jamanta, né? Mas a gente colocou aqui um acessório que eu fiz, as manobras que eu fiz foram as mais fáceis da minha vida. É, né? Com vento. Com Com vento. vento. E. É, Ah, e detalhe! No começo tinha uma certa crise na hora de algumas manobras, porque eu tinha que estar dando dicas se estava chegando perto, ia bater, não ia, é. ou aonde chegar perto de Do um, de pier. um pier. E com esse novo instrumento não existe mais isso. É um Eu não vou dar o spoiler, tá? salva-casamento. Depois eles vão mostrar assim o funcionamento ali, com É, certeza um vídeo super bacana, mas ajuda muito na manobra. Outra coisa que o pessoal saber, então eu vou dando informações do barco, é que, poxa, o barco tem uma boca, né, uma largura, uma boca máxima de 7 metros e 34 centímetros. Para você, alguém quiser pesquisar, uma lancha, né, na verdade já um iate, azimuth 32 metros, de 32 metros, enorme, só tem duas no Brasil, tem 4 centímetros a menos de boca do que o Leopard 46. E é um barco gigantesco. E eles têm, depois eles vão falar sobre esse itemzinho de manobra, mas uma coisa eu posso falar que já vem com o barco, que eles têm, além dos dois motores que ficam bem separados, por causa dessa distância ajudam na manobra, eles têm a hélice de manobra auxiliar, a hélice auxiliar de manobra, que é chamado boat thruster, que é aquela hélicezinha que fica no casco de bombordo e que faz aí, ajuda a proa a se alinhar. Então são itens também que vêm equipados nessa embarcação. Ah, Então também ajuda. outro detalhe falando do motor, que não é um motor em si, mas a sala do motor, né? A casa de De máquina. máquinas. Sala de máquinas. Nossa, Porque casa de além de ela máquina. ser super acessível para você fazer É, qualquer coisa é. necessária no motor e no caso do gerador e do Ultraman que estão instalados lá dentro, tem um espaço imenso para você guardar tudo que você precisa ali dentro. Eu vi, vocês fizeram uns armários com estante, com prateleira bem legal, o Henry me mostrou naquela nossa videocall. É absurdo o espaço, no nosso amigo grande, Chemac da nossa travessia, Lúcio Júnior, que cuidava aí das nossas máquinas da travessia, bem dizia, é absurdo. Eu nunca me esqueço, você fazer uma travessia dessa, dependendo só do motor, porque não é só o motor, né? É o motor, o reversor, tudo que está prendendo o eixo, o hélice, etc. Eu lembro que eu fazia turno, estava lá no meio do Atlântico, e aqui, né, o motor 24/7 girando ali, né, tal, não sei o quê. Eu fazia turno, eu abria aquela casa de máquina gigante, olhava, dava vontade até de beijar o motor, né, porque você queria até um bonde emocional, falando, meu, esse cara tá aqui girando, não tem uma falhazinha, essa casa de máquinazinha, não tem um olhinho no chão, obrigado, Yama, obrigado. Não, ó, a gente está no terceiro Yamar, né? É. Para quem teve control, né? Nossa, Lá atrás, nossa senhora, nossa. o Yamar era uma sinfonia, né? Não, é uma sinfonia. Vamos combinar. Os motores são todos excelentes, a gente sabe disso. Várias marcas dessas novas. Pode que for, pode citar nome, pode citar Volvo, whatever. Mas, poxa, quando você vê esses barcos, a Leopard está lá há 28 anos nos Power Cats e nos veleiros Motoriyama. E, cara, não tem erro. Não tem erro, cara. Não tem erro. É um show.
Outra coisa que eu acho que vale a pena falar, Gui, Boa. é a questão, quando a gente começou a discutir, seja no canal ou com os amigos, sobre vela ou motor, é, a posição das pessoas no que ganha principalmente a vela, uma tem a ver com a magia da vela, o encanto, que é difícil até Silêncio, né? descrever, Paz. silêncio, paz, e a outra é a questão da autonomia e economia Claro. em relação a gasto com combustível, né? Então, esse foi um ponto que a gente acabou discutindo Pesou muito, né? muito, né? Que é a gente vai ter um custo maior de combustível seguro por causa dos motores, né? E se isso vale a pena ou não, né? Então, foi uma coisa que pesou, que é algo que tem que ser considerado, mas que a Claro. gente acha que, como a gente falou, para o nosso estilo de vida, o benefício É muito é maior. muito maior. A gente teve que fazer agora uma travessia longa. Eu, particularmente, não gosto de fazer travessia noturna, faço, mas assim, não é o meu maior Tem mais risco prazer. envolvido, E a claro. gente fez uma travessia de 2 dias em um, né? E chegou no lugar de dia, às 4 horas da tarde. É. Porque precisava, né? A gente tinha uma pessoa esperando. Então, eu acho que isso faz diferença. Você não vai fazer isso sempre, porque, obviamente, você gasta muito combustível fazendo isso. Mas se um dia você precisa, o barco te dá essa autonomia para fazer, né? Mas a gente quer continuar andando um pouquinho mais depressa só do que a gente andava com 42. Né? Então, a ideia aqui é andar 8 nós e meio, 9 nós, que é a velocidade super econômica do barco. E se a gente andar a temporada toda nessa velocidade, a diferença entre o que a gente vai gastar de combustível versus o que a gente ia gastar com toda a estrutura de mastreação, velas e etc., Manutenção, né? Disso. manutenção desses equipamentos, no fim não vai dar tanta diferença assim. Tá. Só para o pessoal entender, até porque a gente também está encaminhando aí, eu queria encaminhar para uma conclusão por causa do tempo. Esse barco fez a travessia do Atlântico. Vou arredondar o número, né? 4.455, 4.500 milhas náuticas, super carregado, super. Mantimento, 4 pessoas, equipamento de 4, 1.852 litros, né? Quando abastecido, 2.360 litros fora do tanque, em galões, em tal. Um monte de peça extra, um monte de coisa. Âncora, enfim, um monte de coisa. E o barco andou a 6,8 nós, o que é a média bem maior que a de um veleiro quando você vai fazer uma cruzada, que é de 5 a 5,5, não chega, não bate 6, na média. E nós fizemos 6,8, ou seja, quase 7, os dois motores V8 consumindo 9,6 a 10 litros hora, o que é muito pouco. Quando você sobe um pouquinho para a curva, vai para 9 e 10, realmente aí a curva de poder já, porque é onde ele começa a pedir potência para depois já querer sair planando. Mas se você ficar ali 7, 7,5, 8 nós, cara, 10 litros hora, dois motores V8, não é nada. E essa experiência que eu tenho carregado não é nada. Dá 1,44 litros, os dois motores, Milha. por milha náutica navegada, 1.800, quase 2 quilômetros. Não é nada. Enfim. É verdade. Bom, mas é isso. Gente, eu queria que vocês falassem o que vocês quisessem para a gente encerrar essa live muito legal. Quero agradecer o tempo de vocês, afinal de contas, vocês, além de amigos, vocês são clientes de 2 Leopards. Então, para mim, como Leopard, gente Leopard há 10 anos, no Brasil, lógico que é muito importante, porque os testemunhos são bons. E no final das contas, vendedor, por mais sério que você seja, eu me considero um cara sério, quem vende o barco é o cliente. Quem vende o barco, deixa eu falar com esse cara, deixa eu falar com essa moça aí que faz 55 planilhas e não deixa escapar nada. Deixa eu falar com esse engenheiro aí que clica que se for isso, for assim, ele vai falar e ele tem equipamento para tudo, ele acha que quer saber das soluções para tudo. Então é isso que no final das contas traz os outros clientes. Eu quero agradecer o tempo de vocês, quase 1 hora da manhã, e vocês estão aqui falando com a gente. Obrigado a todo mundo que está aí assistindo, e a palavra é de vocês. Por favor, fiquem à vontade. A gente só tem a agradecer, né? Porque
a experiência toda que a gente tem vivido, tanto no 42 como aquela que a gente espera começar a viver agora no 46, tem sido, como a gente sempre fala, muito maior do que aquilo que a gente sonhava. Então, assim, eu recomendo e assino embaixo a marca. Né? A gente, essa mudança de vida que a gente fez foi realmente... a gente esperava que ia ser muito legal, mas foi, até hoje, foi muito acima das nossas expectativas. Excelente. Fico muito feliz, então vou deixar um beijo para vocês. A live é de vocês, eu não posso nem fechar a live, porque é de vocês. E eu vou só convidar todos, já que são 8 horas em ponto, quem tiver interessado, já que estávamos falando de lancheiros, está estreando agora, às 20 horas, nesse instante, o teste que eu fiz aqui na Flórida, com a lancha, com a Cessa Marine C40, aqui na Flórida, no canal YouTube da Náutica, canal Náutica. Então já convido quem quiser desligar de um pular para o outro. Falou de Leopard, falou de lancha, falou de catamarã motor, falou de vela. Bora lá, lancheiros. Bora lá, velejadores. Sem preconceito. Tudo que navega é lindo e a gente ama. E fecharia deixando aí também um abraço, não podemos esquecer, um abraço carinhoso e de solidariedade. Nós estamos aqui falando com coisas felizes, o mundo continua girando, né? Gira mundo. Mas a gente deixa aí nosso abraço, então, também a todos que estão lá trabalhando ferrenhamente no Rio Grande do Sul, todo mundo que está ajudando pra caramba, uma união toda do país, que há muito tempo eu não via, e que, infelizmente, diante de tantas polarizações, de tantas coisas, só ocorre quando tragédias ocorrem. E a gente gostaria muito que não fosse só assim, que a gente gostaria que fosse em outras circunstâncias. Então a gente deixa também um pouco dessa alegria, mas transmitida em solidariedade a todos do Rio Grande do Sul e de todos que estão ajudando como podem, não importa como, não só as autoridades, mas como aqueles que estão privadamente fazendo a sua parte para ajudar naquele sofrimento todo. Obrigada. Obrigado, Guilherme. E faço das suas palavras as nossas também. É um prazer. Um beijo para vocês. Beijo. Boas navegadas. E eu e a Patrícia já vamos pegar aqui na agendinha a data que vi e a suíte que utilizaremos no Giramundo 2. Suíte VIP para você, Gui. Então tá bom. Um beijo para vocês e boa noite. Beijo. Tchau.